Fala, Platilove, como é que você está? Total, é um maior prazer estar aqui com vocês. Cara, sensacional. Hoje nós vamos ter a oportunidade rara de falar com um especialista em máquina sopradora. Douglas Heck trabalha com plástico já há mais de 20 anos e sempre na área de extrusão sopro. Hoje ele domina o mercado e está tentando expandir os horizontes. E aí, Douglas, como é que você está? Tudo bem? Prazer estar com você, viu, man? Conta aí pra gente como que você veio parar no plástico, rapaz. Daí, Tchê, tudo bem? Como é que está? 20 Bem, anos aí trabalhando com sopro, né? Comecei a minha vida no sopro na empresa Polvec, de São Marcos, aos 17 anos, a convite, né, de uma vizinha que era cunhada, né, cunhada do dono da empresa, e a empresa houve um acidente com 3 funcionários, né, da empresa. Os nossa. 3 se envolveram no acidente e ficou faltando 3 funcionários na empresa. E ela me convidou: você não quer lá conhecer a empresa? Nunca tinha ouvido falar de sopro, assim, tipo, como é que era o método. Fui uma manhã lá conhecer a empresa, a sanfoninha, Quantos anos toquei um você tinha? sanfoninha 17 já. anos? Tinha moleque, né? Decote. E aí, fui lá conhecer a empresa. Um serviço, nossa, era muito simples, ó, uma faquinha, rebarbar as peças e, bora, né? O serviço de gurizada, né? Me encantei, não, isso aqui é fácil e tal. E aí, sei que na primeira semana eu já comecei a acompanhar a troca de moldes. Dentro de uma semana e pouco, estava trocando moldes já de garrafinha de Caramba! iogurte, já estava pegando o jeito, né? Eu gostava dessa parte de desmontar minha bicicleta, eu desmontava, tinha essa noção né? Já Vai estava com a desmontando as mecânica, né? Já coisas, estava com a né? mecânica no sangue. E aí, desmontar o molde e tal, tinha aquela noção, acompanhei algumas trocas de moldes e fui pegando gosto, né, por essa aventura no sopro, né? E a empresa foi crescendo, né, na parte de sopro, então com máquinas maiores, depois tendo máquinas 20 litros, 30 Quantas litros, 50 e oportunidades. depois até 160 litros, né? Olha que maravilha, hein? Nossa, oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizagem imensa, né? Para Sim. quem está cheio de energia ainda com a mecânica no É, sangue, é espetacular. e uma empresa que deu muita oportunidade por ter peças técnicas, né? Então, a gente tinha essa oportunidade de ser criativo também dentro da empresa, né? E depois também passei por outras empresas, como a Bepo, Faboff, Hanover, né, Tamborsul. Depois, né, tive uma trajetória com algumas experiências em outras empresas também. Né? Sempre na área de sopro técnico, então, com acumulador e sem acumulador, ou sempre com acumulador? Às vezes não, né? Então, as duas. Comecei com as máquinas menores e depois, quando passou na parte de acumulação, eu fiquei mais na parte de acumulação mesmo, né? Isso é o que Olha que legal. eu gosto dessa parte peças acima de 20, 50 litros aí. Hoje, agora, a gente está né, conversando máquinas de 1.000 litros, 3.000 litros, máquinas grandes portes aí. Nós temos a maior máquina do Brasil, né, a empresa que eu trabalho, que comercializou a 3.000 litros. Né? Uma 3 máquina mil litros. 3.000 Meu litros. Deus, é um container isso, né? Isso é uma cisterna, né? Só para cisternas. Você sabe, Douglas, que a minha vida profissional, ela também passou, assim, um bocado de tempo no sopro, né? Também comecei soprando peças pequenas, né? Que nem falei lá, as pecinhas do Epocler, cara. Olha só, hein? Soprava Epocler, soprava Novalgina, Anador, mas também soprávamos, assim, frasco de shampoo, detergente, desodorante, né? Na época aqueles spray ainda Uhum. tinha. Você nem acha mais esses daí. Eu E a sempre gente digo que é melhor soprar peças grandes com paredes mais espessas do que peças finas. Com peças menores, você tem menos parede para trabalhar,
Então, ela é mais delicada, né? Uma peça maior, ela tem mais parede. Qualquer variação na temperatura do dia, né? Então, a regulagem da máquina 2 horas da tarde não pode ser a mesma das 2 horas da manhã, não tem jeito, né? Por isso que todo mundo diz que o horário da noite é sempre problemático, mas não é o horário, é em si a troca de temperatura e umidade, né? Então, a troca de temperatura, acarreta mais problemas ao escurecer à noite, né? Então, essa variação não é a culpa do horário da noite, é sim as intempéries. Não, é isso, é a diferença de temperatura. Eu me recordo que eu estava trabalhando numa empresa e eles queriam colocar ficha técnica lá como processo de transformação. Na época, nós fazíamos lá frasco de domes sanitários, né? Então, esses multiuso, detergente, amaciante, lava-roupa, esses frascos aí de polietileno de alta maioria, alguns com um pouco de baixa no meio e tal. E também tinha os frascos de PVC. Bom, uma dificuldade muito grande, né, de acertar o processo. Então, o pessoal da engenharia brigava muito com a gente, porque a gente não seguia os parâmetros, né? E aí, um dia, meu chefe, todo bravo, falou, Marcelo, você vai resolver isso aí agora, não quero saber o que você vai fazer, você vai resolver esse negócio da ficha técnica que os operadores têm que seguir. Eu falei, chefe, isso é muito fácil. Ele falou, fácil. Os caras da engenharia não conseguem, eu estou falando para você que é fácil. Ó, te falo que daqui a um mês, todos os operadores vão seguir a ficha técnica na risca. Aí ele falou, não acredito. O que eu fiz? Eu coloquei tolerância, ué. Aumentei a tolerância para de manhã e de noite, é só isso que eu fiz. Eu fui para de noite, vi as temperaturas que eles usavam, que dava certo de noite. Os que dava de manhã, os que dava à tarde. Fiz a média, calculei o range, pronto. Os caras nunca mais saíram da ficha técnica. Ah, maravilha, né? Essa análise, né? É importante, né? De dia a água condensa no molde muito, né? De noite, muito menos. Só que de noite o ar é muito mais frio, né? E aí tem diferença no tempo de sopro, no pré-sopro. Eu gosto muito de sopro, viu? Eu acabei me encantando com esse processo aí. E você vê, eu trabalhei uma época numa máquina grande, né? Que nem você falou que eu trabalhei com uma Caltex, eu não lembro a capacidade dela, rapaz. Eu sei que ela tinha 2 extrusoras que alimentavam um cabeçote que era gigantesco, né? Fazia umas peças assim de 1,20 m até 2,15 m. E polietileno de alto peso molecular, né? É um processo bem interessante, viu, Douglas? Mas, assim, infelizmente eu tive que sair dessa área, acabei indo para engenharia, injeção e perdi o fio da meada, né? Mas conta para mim aí, tem muita diferença entre as máquinas sopradoras, vários tipos? Quais são os principais tipos? Como que eu falo, ó, essa máquina é uma extrusora sopradora? Como que eu entendo que essa máquina é esse tipo? Porque, às vezes, para a gente que trabalha com a coisa, fala, é tranquilão. Mas a galera não sabe, viu, Douglas? Eles precisam saber. Como que faz para identificar isso? Tem a diferença, né, então, do sopro por extrusão contínua e o sopro por acumulação, né? Então, você tem na extrusão contínua uma extrusora e um cabeçote, que você extrusa uma manga, um parison, né? Manga ou parison, tem diversas nomenclaturas aí. Então, isso você extrusa uma manga contínua, né? E a parte da acumulação, você então extrusa e acumula a quantidade que você regulou lá. Eu quero 1 quilo de massa. Então, você acumula aquele 1 quilo e depois injeta aquele parison, aquela manga, né? Existem esses dois. Depois tem o sopro de PET e agora tem o inject blow, né? O sopro de PET, você injeta uma pré-forma, depois esquenta essa pré-forma em um forno e infla ela. O inject blow, hoje para frascaria, você falou dos frascos menores. Hoje, inject blow vem aí para dominar essa parte de frascaria até o mito. Por quê? Você injeta uma pré-forma e, na sequência, você já sopra aquela pré-forma, né? E também coloca... Na mesma máquina, né? Na mesma rotação, na mesma máquina, na mesma rotação, você já coloca o rótulo
Bom, você trabalhou principalmente com polietileno, né? E polipropileno também, você falou, é isso? Sim, Tem polietileno muita diferença entre os dois? tem muita Assim, diferença de temperatura, né? A temperatura deles tem a diferença, né? Hoje também, o formato do Python também é diferente, né? Porque eles escorrem diferentes, escorro, né? é, Diferente, de uma maneira sim, diferente. também o tamanho do Parison em uma trifila que você extrusa o PAD não forma o mesmo tamanho em PP, né? Ela varia também isso aí, né? Varia para menos? Varia para menos em PP. Varia para Ele menos, né? também, O PP, como ele ele escorre trabalha mais, com ele dá para estufar, mais né? temperatura no PP, trabalha com mais temperatura, ele escorre mais também. Ele é um material mais difícil de controlar também. Né? É um Eu me pouquinho mais recordo difícil. que quando, eu me recordo que quando a gente soprava lá, são dois casos, né? Que eu gostaria que você comentasse aí. Eu soprava essa peça que chama 7P, essa empresa aqui de Acaltex, né? E o que acontecia quando dava um chute, né? Aquela primeira parte lá embaixo, pô, ficava bem mais espesso, né? Tinha essa dificuldade. E quando eu soprava o galão de PP, a dificuldade era ter espessura em cima, que não, a gente não conseguia, né? Isso tem relação com o jeito que eles escorrem, né? Que eles escorrem. Também, e aí quanto maior o teu pares, né, o comprimento do teu pares, mais você vai ter que exigir do teu programador, né? Hoje, se você não tiver um programador de qualidade e um cilindro com pressão para fazer ele ler o teu gráfico de regulagem, você não vai conseguir. Tem uma relação muito complexa entre o programador, né? Então, você tem que ter um programador de qualidade e um cilindro com força. Havendo isso, você consegue desenhar um gráfico compensando a gravidade e conseguir tirar o material da parte de baixo e jogar para a parte de cima. Quando você fala um cilindro que aguente a pressão, é o servo-cilindro lá, onde é ligado na válvula? É o cilindro do acumulador onde você tem duas partes no cilindro, né? Então, tem o cilindro que você injeta a manga e tem o cilindro do controlador. Então, eles trabalham em sintonia ali, de que um injetando a manga e o outro controlando o núcleo da trifila, né? Aí é onde ele faz a programação dos seus pontos, tipo, são o ponto a tua manga ela é dividido geralmente em 50, 100, até 300 pontos, né? E você desenha dentro desses pontos, desenha um gráfico, né? Então, e Sim. aí ela vai lendo, né? Os pontos e vai ajustando, subindo e descendo o miolo da trefila. E esses pontos eles são controlados por uma régua potenciométrica, né? E aí Isso, dá o ponto certinho. Naquele determinado momento, você quer que o núcleo, né, no caso desses casos aí, é o núcleo que movimenta, é o né? núcleo, é o núcleo. Esteja em certa posição. Essa posição vai determinar se abre um pouco mais, um pouco menos, né? Vai dar mais espessura, é isso, né? Isso. Eu, eu, Hoje eu, também, eu ah, em peças mais técnicas, tipo o IBC, né, 1000 litros, tem que trabalhar com um controle radial da trafila, né? Então, você faz um controle radial, uma ovalização automática dessa trafila. É um ajuste de uma peça bem técnica, né? Então, isso como assim é... uma ovalização automática, Douglas? Entendi. Explica pra gente. A sua trafila, né? A parte, nós estamos falando do núcleo, então a parte de fora, né? Certo. Então, a parte de fora da trafila, você faz uma ovalização automática dela. Tem um controlador, 3 parafusos cada lado, e ela vai puxar. Nossa, É isso é muito algo legal, viu? muito legal. Para você fazer, tipo assim, a bombona 250 litros, né? Também você consegue tirar. Então, com o controle de Parison, você consegue fazer os pontos no seu comprimento. E o controle Sim. radial, você faz uma ovalização dela. Então, você tira o material das bordas e joga para o meio. Nossa, Então, que você tem coisa os dois legal. controles na sua mão. Nossa, cara, vou te falar que isso.
Se eu tivesse conhecido, existisse isso, se conhecesse isso antes, ia salvar um monte de projeto que a gente teve que fazer a ovalização e trabalhar com a deformação que ela causa, né? Porque fazia a ovalização mecânica na matriz, né? Fazer um frasco oval, para compensar, fazer a ovalização no contrário para dar estiramento. Mas isso acontecia que lá no gargalo ficava embalado também, né? E se tivesse esse procedimento... Mas isso é só para máquina grande, Douglas? Ou máquina pequena pode ter também mais difícil? Isso você tem que trabalhar isso dentro de uma trifila com espaço, né? Uma trifila muito pequena, você não consegue ter o ajuste, né? Então, às vezes, você tem que ovalizar ela já na usinagem, né? Então, mas é difícil acertar uma trifila com a usinagem, né? É bem complicado. Mas tem pessoal hoje com expertise para fazer isso bem tranquilo. E assim, também, né? A tecnologia quando chega é muito novo, né? Mas aí as pessoas vão se desenvolvendo também, né? Como você falou aí numa hora, né? Que a questão você hoje, começa menor e vai desenvolvendo. Hoje assim, a nível de desenvolvimento de moldes de sopro, tecnologia de sopro, aqui na região do sul, né? Redor de Caxias, tem matrizarias de excelência, Joinville também, tem São Paulo, aí a região tem uma galera boa de sopro, sabe? Então, isso já mudou bastante. A gente pega, no começo lá, 15, 20 anos atrás, era mais difícil de se conseguir uma matrizaria com conhecimento. Hoje, é muito mais fácil você chegar numa matrizaria, eu quero fazer isso, eu já fiz assim, já fiz assado, já tem mais experiência, né, para você colocar nos seus projetos. Eu me recordo assim, em 1994, a gente está desenvolvendo fornecedor ainda, você vê, né? Fornecedor de disco de corte de qualidade, bucha de corte de qualidade, pino de sopro, a gente tinha que desenvolver o projeto, porque o projeto que existia era só o da Bacon, né? Na época, Sim. E ele, quando dava alguma deformidade, quando ele pegava, né? Às vezes o operador daquela rateada, ele pega no canto, assim, do gargalo, ai, que ótimo. E estragava o pino. E o da Bacon, cara, qualquer paradinha já vazava água para todo lado, estourava o óleo. E aí a gente, quer dizer, naquela época ainda estava desenvolvendo os projetos para a melhoria desses aspectos, né? Hoje não, hoje a gente já consegue encontrar, como você disse, aí, empresas, né, com ótima qualidade, que já trabalham com materiais diferenciados, né? Que já trabalham com os processos de usinagem já mais específicos, mais, né? Hoje o sopro você pode trabalhar com um molde bem simples e bem complexo. Depende do que o seu cliente te exige de qualidade, de tiragem de peça, né? Hoje, você montar um projeto, eu posso fazer um molde 100% alumínio. Por uma tiragem pequena. Eu quero um molde muito tecnológico para alta produção. Aí você tem que mudar a concepção de facas de corte, né, com gaveta. Tem gaveta, então consegue usar materiais mais nobres. Né? Cobre berilho para todo lado, para roubar calor. E aí custa caro. Assim, né? Como você falou, depende do que o cliente quer, quantas peças ele quer, com qual ciclo, né? Com qual repetibilidade, né? Quanto ele está disposto a desembolsar para isso daí. Eu lembro que uma vez eu estava com um problema muito sério, fazia um frasco de 2 litros, né? E ficava com aquela marca de casca de laranja, que é normalmente por causa da condensação da água, né? E aí o gerente, ele precisava mandar um técnico embora, né? E éramos dois, eu, técnico sênior, e o outro menino que tinha acabado de passar para trainee, né? Sim. E ele ficava pegando no meu pé, sabe? Aquelas picuinhazinhas. Marcelo, quer que você resolva isso aqui e tal? Faz aí um projeto para resolver esse problema da casca de laranja. Em 5 minutos. Eu falei para ele, chefe, isso é fácil, a gente consegue fácil. Consegue fazer? A gente pode aumentar, fecha a água, aumenta o tempo de ciclo e acaba a casca de laranja. Ou a gente encapsula a máquina, a área de fechamento, isso eu estou falando de 94, então, quase 30 anos atrás.
E aí eu falei, a gente encapsula, porque a Itália já tinha, naquela época, máquinas que a área de fechamento era encapsulada, com ar-condicionado. Eu falei, então a gente capsula, coloca o ar-condicionado. Bem, quanto que isso custa? Naquela época, R$ 30.000, cada máquina. Hoje eu não consigo nem imaginar quanto que custa isso, né? Assim, isso é uma fábula. Mas naquela época já tinha, então, áreas de fechamento em que você podia trabalhar com a água gelada no talo, trabalhar com cobre e berílio, ciclo bombando, que a água não condensava. Mas você tinha que desembolsar R$ 30.000. Então depende Você do quanto o sabe cara quer que gastar, né? essa questão de casca de laranja também tem muito a ver com a saída de gás. Sim. Porque eu já peguei muitos moldes, mas é isso, a temperatura do molde. Não, a saída de gás é muito importante no molde sopro. Sai de gás, um jateamento, se puder jatear, o tamanho, vou dizer, a espessura da granalha no jato, quanto maior Sim. o jato ou textura, melhor sai o gás e a aparência do produto fica muito melhor, né? Então, ali tem um ponto de que a tua saída de gás está boa, está funcionando, aí está perfeito. Aí você consegue jogar bastante gelo no molde e ele funcionar, porque aí, senão você não consegue jogar, porque ele vai, aí sim, vai dobrar o teu resultado de casca de laranja, com a aparência do produto vai ficar horrível. E olha que naquela época, rapaz, a gente tinha, assim, uma boa qualidade da água e uma boa qualidade do ar, né? O Sim. pessoal da utilidades levava bem a sério isso aí. Vou te falar que o ar chegava para a gente na casa dos 5 graus Celsius, seco, seco, seco. E a água, a gente trabalhava ele entre 3 e 6. Então, a linha era toda protegida, né? Para não congelar, e às vezes congelava, às vezes ia vazar. Né? No registro lá na saída, né? E aí estava esse problema. E, bom, o cara me mandou embora, né? Mas isso. E aí, e essa é a parte legal, né? Eu deixei o projeto lá, né? Eu fiz o projeto bonitinho, com o mando figurino, né? Com os desenhos, com as cotas, com as cotações, com as possibilidades de fornecimento, tudo era importado, né? Nem a Bacon, que era ao concurso da época, nem a Bacon tinha nada disso aí, só quem tinha era a Caltex, a Klaus Maffei, os caras, os papa, né, do sopro. E, bom, enfim. A Hoje, Logoplast, que comprou a empresa, fez. As máquinas deles são todas enclausuradas atualmente. olha aí. Hoje tá mais fácil você adquirir a tecnologia no que no passado. Hoje você não consegue mais comprar hoje uma Caltex. Você não consegue hoje comprar uma Caltex 200 litros, 1 milhão de euros. Não consegue. O Grande mercado erro. brasileiro não paga isso. Você tem que correr para alguma coisa de fora, de China, claro que com a qualidade, com peças internacionais, né, controladores bons, A máquina gente já não estruturada. compara a China da mesma maneira, né? Nos dias atuais, a China é um concorrente de nível técnico importante, né? Muito, Em muito bom, todas as mudou. áreas do conhecimento. Eu conheci as primeiras máquinas chinesas lá em 2004, acredito que foi, começaram a vir para nós. Cara, a evolução daquelas primeiras máquinas para hoje cara, fantástico. Eles entenderam que precisavam também colocar tecnologia, não era só vender um tanque de guerra, uma estrutura metálica, agregar tecnologia. E hoje não, hoje estão agregando tecnologia, máquina, cara, assim, ó, a briga tá boa. Mas é um processo caro, Douglas, assim, porque o cara vai comprar que nem uma peça técnica, né? Tem um reservatório de água que alguns carros ele é soprado e alguns carros ele é injetado as duas partes depois soldado. E aí eu fiquei pensando, por que um cara não soprou isso aqui que ele teve que injetar 2 moldes e tal? É um processo Aí, caro? Sopro. Vale a pena investir nisso? e por que alguns são injetados? Por quê? Isso eu vejo quando o cara desenvolve, né, um dia desenvolve o caminhão ou o carro, a parte que sobra
eles deixam para o reservatório. Então, às vezes, precisa de uma volta, encaixa aqui, uma mangueira aqui. Cara, quase que impossível fazer no sopro. Tem algumas peças que você tem que colocar diversos insertos, fica um molde muito caro, que às vezes é melhor você fazer, então, 2 peças de injetada e soldar. Que poderia mudar muito se o engenheiro olhasse não, mas eu faço uma peça soprada, deixa um espaço diferenciado, pensa na peça soprada, teria um produto muito mais em conta, soprado ele é muito mais em conta que 2 peças injetadas, né? Então, é isso mas que eu tô teria que falando, avaliar né? o espaço e reavaliar as conexões para ter um produto mais... Não, e aí o que sobra é para o tanque, do reservatório de água para o limpador, o tanque de expansão, que é para o radiador, né? Então, isso, às vezes, fica um produto bem complexo, porque é o espaço que sobrou. Então, se o cara que está desenvolvendo lá tem um pouco de conhecimento da transformação do plástico, ele acaba tendo um produto até de qualidade superior, né? E Superior e propriedades muito mais em conta. propriedades melhores, em conta, mais leve, né? Sim. Cara, mas tudo ele melhor, precisa né? ter essa visão de que eu preciso otimizar algumas coisas para isso ficar um produto melhor. Mas, né, como a gente não consegue, muitos projetos a gente já tentou modificar algumas coisas, o fornecedor, não, a gente quer assim e tem que dessa forma. Às vezes, um detalhe conseguiria melhorar muito o produto. Não, a montadora quer assim e ela não ouve a sugestão do pessoal do sopro. Isso não é só de sopro, isso é de injeção também. Injeção, novo fornecedor, não adianta. E tem uma vaidade envolvida aí, né? Eu não vou assumir que eu podia ter feito melhor. Esse que eu fiz já é o melhor e tá bom, não vou mexer. Eu já vi molde oitavado por causa desse negócio de não conversar com... eu tenho um produto para jogar num bloco. Eu tenho que saber a posição correta para jogar esse produto no bloco. E o engenheiro jogou, assim vai sair a peça. Cara, a peça não saiu. Aí, qual a sugestão? Corta o molde. Foram cortar o molde, e não, quando eu sugeri cortar o molde, cortaram de uma forma. Não me chamaram na hora de cortar o molde. Cara, cortaram o molde. Olha a Aí, informação. trouxeram o molde para o tryout. Cortaram da forma errada. Quero cortar de novo. Então, o molde ficou oitavado. Cara, então, esse molde foi assim, de uma peça, digamos assim, de uma máquina 20 litros. Cara, o molde quase 8 lados? Foram faceteados porque o molde, na hora de você jogar o produto no bloco, eles jogaram errado. Caramba! Né? E ajustar essa forma. Não, ajusta dessa forma para soprar. E o engenheiro, fez uma gauchada. Bola. Cara, eu tenho uma história assim, peculiar sobre o setor da engenharia e o sopro. Nós tínhamos essa máquina, né? E aí, nos primeiros tryouts, a gente conseguiu definir que o tempo e o fluxo do pré-sopro, né? Aquele que dava a inflada no balão, né? Tinha que ser aquela posição da válvula lá, do manípulo, né? Então, a gente fez um risco com caneta e tal. E aí, quando o pessoal da engenharia viu que aquilo funcionava, falou, não, vamos tirar o manípulo e vamos fazer uma marcação. Eu vou te falar, fizeram uma marcação bonita, viu? Olha, fizeram retificado em volta e queimaram no eletrodo os números. Só que o cara, ele não marcou zero, porra, na hora de tirar o manípulo. Eu coloquei o bagulho, o negócio ficou assim. Eu falei, mas rapaz, você não marcou zero? Mas
tem que marcar o zero. Aí, beleza. Aí eu falei, faz o seguinte, então, inutiliza esse, põe naquela válvula que a gente não usa, tira aquele manípulo, põe aqui, marca o zero. Aí falou, não, tá bom, dessa vez, aí foi lá, marcou o zero, pegou até o riscador na ferramentaria, colocou o esquadro lá, né? Bem de engenheiro. Colocou o esquadro lá, tal, levou o manípulo embora, tal. Quando eu cheguei uns dias depois, ele tava lá, o manípulo. Eu falei, nossa, que legal, né, cara? Bonito, ficou bonito mesmo. Aí tava na posição 0 com 0, olha. Quando eu virei o manípulo, não foi por 1, foi por 9. Ele fez a cotação contrária. Foi... Às vezes acontece, né? Eu tenho certeza que essa história os caras contam até hoje lá na empresa, viu, bicho? Às vezes nem tudo é engenharia, né? Às vezes precisa ter então, o chão de fábrica, né? Uma coisa que eu gosto muito no sopro é que, assim, precisa muito do feeling do operador, né? Para entender aquele momento, se aquele material naquele dia está naquele jeito, né? Se tem um ar batendo aqui que desloca o par, cara, tem muito do feeling. Como foi esse seu desenvolvimento, Douglas? Porque essa diferença, né, que nós tínhamos comentado da parte da injeção e do sopro. Na injeção, você está com o molde fechado, injetando o material. As intempéries não muda tanto, mas no sopro você está extrusando uma manga a céu aberto, né? Então, isso é muito mais agressivo ao material, né? Então, isso tem uma variação gigante. Se você não observar a temperatura ambiente, a umidade, você falou vento, se bater a porta tiver escancarada lá, tiver que uma aragem aqui no sul, então é pior ainda, porque você tem calor, você tem frio, chuva, nevoeiro, tudo num dia só. Cara, é o terror. Fecha a porta lá, mas está abafado. Fecha. Fecha e não se incomoda, trabalha no abafado. Mas se tiver uma corrente de ar, você vai ter. E é estável, né? Pode ser no abafado, mas tem que ser estável, né? A variação acaba com o processo. E aí, então, são essas coisas que se o operador não observar isso, ele não tiver atento a essas mudanças, ele vai ter uma, né, não conformidade no produto, não vai conseguir regular a máquina, ele pode ficar lá teclando os botões que não vai conseguir regular, não vai conseguir ter uma qualidade boa se não tiver esse feeling para entender que é agressivo a temperatura ambiente, todo esse cenário. Tem que, olha, é assim, né? A experiência que a gente acaba vivendo, né? Vivenciando, quando se trabalha na prática, no chão de fábrica, assim, enriquece muito o conhecimento. Também tenho certeza de que o conhecimento técnico, quando atrelado ao conhecimento teórico, faz com que as coisas evoluam muito, sabe? Eu bato nessa tecla. Você é do chão de fábrica, você tem já a sua experiência, expertise, cara, vai estudar. Vai procurar um curso que fala de plástico, que fala da ciência do polímero, que fala das moléculas dele, porque quando você conseguir ajustar esse conhecimento com a sua prática, velho, aí você vai voar. Aí, né? Às você vezes agrega muita tecnologia ao processo. Sim, sim. Você enxerga pontos de possibilidades, né? Pontos de melhoria, me perdoa. Você enxerga pontos de melhoria que antes para você era uma coisa trivial, era certo e estava bom, né? De repente você fala, pô, então se eu fizer isso, o material aquilo e eu ganho lá, né? Você consegue fazer essas conexões. E é estudando que a gente faz isso, né? Fazendo cursos que estão aos nossos dispor. Nos dias atuais tem os cursos na internet já, né? Vou falar, tem que pesquisar, tem que estudar, Sim. né? E aí, não quero puxar sardinha para minha brasa nem nada, mas é bom a gente dar uma sapiada no canal. A gente tem que incentivar isso aí, tem que dar esse suporte, tem que ter muito mais, né? Tem que criar muito mais aí. Nós estamos falando sobre a questão de hoje, sopro por acumulação. Não tem hoje uma escola dedicada a isso, né? Com máquina de grande porte, porque também é caro hoje. Que escola tem condição de ter uma máquina de grande porte? Não é? Para a escola lá, ter uma de 5 litros foi um parto, rapaz. Foi um parto de fórceps. Então, imagina ter uma de acumulação. E nem precisa ser grande. A partir de quantos litros é a acumulação, Douglas? A partir de 10 litros, já tem 5, 10 litros, você já consegue
Mas a maioria é 20 litros, né? Tem algumas máquinas que você consegue para alguns produtos mais técnicos 5, 10, né? Mas a partir de 20 já é mais normal, né? Mas hoje mas aí também tem máquinas de extrusão contínua 200 litros. Tem Caramba! máquinas, né? Tem máquinas dessa forma também, né? Nossa, que Então, legal! 200 litros de extrusão contínua deve ser uma diversão, viu? Porque eu soprava um tanque de gasolina de 200 litros e me recordo que ele era um monstro gigante, né, cara? transferência de pares, hoje você consegue também fazer. Isso é algo que quando Pega o clipper e puxa mais o molde, é puxa isso? e coloca no outro molde, né? Você trabalha com 2 moldes, extrusa uma manga e transfere a manga. Nossa, que coisa legal! Que... Aí vai da tecnologia, né? Isso você tem que estar com o cenário, como você falou, tem que estar com o cenário totalmente controlado para conseguir trabalhar, porque é uma Assim, produção bem técnica, né? Se você estiver transferindo pares e tiver uma corrente de ar, lascou, né? ah, essa é a hora de você ter a área lá enclausurada, pressão positiva, né? E é lógico, é que nem você falou, né? Você pode ter o sumo do negócio, se você tiver dinheiro para pagar, né? Tiver mercado para atender, não é dinheiro para pagar, é mercado para atender, né? O Porque mercado o tem que te mercado pagar, paga, né? né? É, O é. mercado paga, né? Se você tiver capacidade técnica, o mercado paga para você. Uhum, uhum. É, Durante esse momento... Ah, pode hoje falar. é o cliente, né, que vai dizer, eu consigo te pagar tanto. Ah, é o meu teto, é até ali, né? É Então, até isso ali, isso. vai ser, esse é o gargalo hoje do mercado brasileiro. Às vezes, uma certa feita, eu fui chamado para atender um cara e ele me chamou, quero montar uma fábrica assim, assado, tal, não sei o quê. Aí eu falei para ela, depende de quanto a capacidade que você quer instalar de produto, né? Não, eu quero fazer tantos 1.000 quilos aí, quero fazer a matéria-prima aqui e tal, não sei o quê. Cara, só para estudar aquele mercado era uns 25 mil, só para estudar o mercado, né? Pelo tamanho que ele quis investir, dizia que ia atingir, a capacidade dele passava das 100 toneladas, né? Então eu falei, pô, 100 toneladas, o cara tem que fazer uma coisa grande. Cara, ele se assustou com o primeiro orçamento, né? Eu não sei o que ele estava pensando na cabeça dele, mas precisa estar bem com o pé no chão quando a gente vai entrar num esquema desse, né? Não pode ser dando tiro da Léo, né, cara? Eu já estudei vários cenários hoje. O sopro ele vem atingindo outros cenários, tipo de peças automoldadas, e você acaba abrindo, né, esses leques, né? Fala aí, Flacilar, tá gostando do conteúdo, né? Puta, bom pra caramba. Esse moleque é muito bom mesmo. Semana que vem eu vou continuar conversando com o Douglas e nós vamos fazer um comparativo sobre extrusão, sopro e sobre rotomoldagem. Vamos falar sobre alguns aspectos importantes relacionados com a automação do processo, sobre segurança de máquina. O Douglas viveu na pele esse evento aí da segurança. Então fica ligado na semana que vem. Vai ter muita coisa legal. Então já anota na sua agenda aí. Já achando o sininho da notificação. E se você tem algum conteúdo, alguma sugestão, se você ficou com dúvida desse vídeo de hoje, cara, não morre com a dúvida, manda nos comentários aí que eu vou responder. E se você estiver gostando, cara, deixa seu like aí, manda um salve pra nós. Fica com Deus.